Bom, boa tarde. Vamos experimentar um pouquinho com esse formato do vídeo de YouTube. Eu vou tentar fazer vídeos de 7, 8 minutos, mais breves, e encarar questões que são um pouquinho mais longas do que um post de Facebook. Vamos ver se eu gosto do meio e se vocês gostam também do que ouvirem. Se gostarem, inscrevam-se aí no canal. Eu pensei em começar com um vídeo sobre um dos problemas mais discutidos na política brasileira dos últimos tempos, que é a tal da polarização, né? Porque, por um lado, você tem dois grandes argumentos em torno dessa palavra no Brasil hoje. Você tem o argumento dos críticos da polarização, que apontam que a sociedade brasileira emburreceu ou se travou num antagonismo que monopoliza tudo e que acaba provocando reações emburrecidas e estereotipadas a qualquer argumento que seja colocado e que seja associado ao chamado outro lado, né? Tem versões mais ou menos sofisticadas desse argumento, né? Uma das versões sofisticadas, por exemplo, é desenvolvida pelo Pablo Hortelado, de vez em quando, nas colunas dele, que mostram que a polarização brasileira funciona de uma forma em que cada polo projeta no outro aquilo que acha que o outro é, né? Não aquilo que o outro efetivamente é ou se vê como. Então, por um lado, tem essa turma que critica com boas razões, eu acho, a polarização da sociedade brasileira. E existe, por um outro lado, o argumento da esquerda, em geral, que aponta corretamente, no meu modo de ver, que bolsonarismo e lulismo não são simétricos, que não são fenômenos que estejam equidistantes de um suposto centro, né? Apenas o bolsonarismo é um discurso extremista. Aponta com razão a esquerda, eu acho. E em torno dessa diferença se estereotipa muita coisa e se perde um bom debate, eu acho. Porque se, por um lado, os críticos da polarização têm razão em apontar que o Brasil realmente travou, a política brasileira travou num antagonismo paralisante, né, entre bolsonarismo e lulismo, que se retroalimentam e se fortalecem mutuamente, todo mundo sabe disso. Se isso é verdade, por um lado, também é verdade que essa crítica da polarização tem levado a um argumento meio preguiçoso, em alguns casos. Não é o caso da versão sofisticada que eu vejo desse argumento, por exemplo, no Pablo Hortelado. Mas, em alguns casos, os críticos da polarização confundem o fato de a polarização ser ruim com uma espécie de virtude moral de quem não está na polarização. É o sujeito que diz, eu fui criticado pela direita e pela esquerda, isso quer dizer que eu esteja fazendo alguma coisa certo. Não, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer apenas que você é criticado pela direita e pela esquerda. Não é um atestado de superioridade moral e não é certamente um atestado de que você está fazendo a política correta ou que você está interpretando corretamente os fatos. Então, com o argumento crítico da polarização, eu vejo esse problema. Ele tende, em alguns casos, a levar a um argumento preguiçoso em que a pessoa acha simplesmente que é suficiente para estabelecer correção política e autoridade moral que ela seja criticada pelos dois polos ou pelos dois lados. Isso de problemático eu vejo no argumento dos críticos da polarização. Tem uma coisa que é problemática no argumento da esquerda também, né? O argumento da esquerda, em muitos casos, confunde polo e extremo, não é isso? Não são coisas idênticas de forma nenhuma. Um polo não é necessariamente um extremo, ou seja, a política pode estar polarizada, por exemplo, entre o centro e a extrema-direita. Você olha, digamos, a política chilena da década de 90. Ela estava polarizada, ela era uma política muito polarizada. Mas ela era polarizada entre a Concertación, que é uma coalizão hegemonizada pela democracia cristã e com socialistas neoliberalizados. O Partido Socialista Chileno está à direita do PT.
contra a direita pinochetista, Renovação Nacional, a UDI, etc. A esquerda mesmo, que no Chile, digamos, é o Partido Comunista, estava meio fora daquela polarização, encolheu nos anos 90, etc. Então, um polo não é a mesma coisa que um extremo. A esquerda está correta ao dizer que só o bolsonarismo é um discurso extremista. Só no bolsonarismo, as instituições democráticas, o poder judiciário, a imprensa, as chamadas instituições da democracia liberal, da democracia burguesa, como vocês queiram chamar, estão sob permanente ameaça e ataque. O lulismo não fez isso. O lulismo ameaçou deportar um jornalista, voltou atrás 48 horas depois. E fora disso, o lulismo só jogou o jogo retórico, né, de bate e assopra com a imprensa, mas em momento nenhum colocou o Estado democrático de direito sob ataque, né, sob ameaça permanente, como é o caso do bolsonarismo. Então, para entender ou para, digamos, destravar esse debate, né, entre os críticos da polarização e aqueles que apontam na esquerda que a polarização é uma palavra, digamos, enganosa, né, falsificadora, etc., eu proporia que se reconhecesse isso, né, que existe na política brasileira um travamento do jogo político ao redor de um antagonismo. Eu acho que isso a esquerda não pode negar. Que bolsonarismo e lulismo se fortalecem e se retroalimentam mutuamente. Esse jogo de retroalimentação mútua entre duas forças políticas é um jogo relativamente novo na política brasileira, que é uma política tradicionalmente que esconde os antagonismos, certo? Que esconde a polarização, leva a polarização para trás de portas fechadas, negocia-se ali pactos, subornos, blocos, etc. E o antagonismo político real não vem à superfície. Isso é o que o Marcos Nobre, por exemplo, chama de PMDBismo, e que é um modo de funcionamento tradicional da política brasileira. Isso mudou nos últimos anos com a ascensão do bolsonarismo e com esse processo de retroalimentação entre lulismo e bolsonarismo. Isso não quer dizer que eles sejam extremos que estejam equidistantes do centro. Não se trata disso. Não se trata de simetria em uma espécie de linha reta, que é o espectro político, no qual essas duas forças estivessem, de alguma forma, equidistantes do centro. Elas não estão equidistantes do centro. Só o bolsonarismo é uma força política extremista. O lulismo é um outro fenômeno, né, que pode ser analisado à parte, mas não é a consolidação de um discurso extremista de ameaça permanente ao chamado Estado Democrático de Direito, né? Então, eu acho que, para resumir a parada e tentar dar uma contribuição para o destravamento desse debate sobre a polarização, eu acho que valeria a pena os críticos da polarização examinarem quais foram os momentos, as instâncias em que o raciocínio deles pode ter sido levado a essa coisa meio simplista, meio autoindulgente, né? De achar que se você foi criticado pela esquerda e pela direita, você está recebendo algum tipo de atestado de idoneidade ou de boa análise ou de superioridade moral, ou do que seja, né? E, no caso dos argumentos que vêm da esquerda, eu acho que valeria a pena também a esquerda se perguntar, né, se, em boa parte desses argumentos, o meio de campo não está sendo embolado e não se está confundindo um polo com um extremo. E é possível também que, em alguns casos, se esteja confundindo questionar a polarização da política brasileira com amaciar a oposição ao governo Bolsonaro. Eu acho que destravar, questionar a polarização da política brasileira, destravar essa polarização, é algo positivo, é algo pelo qual vale a pena lutar e investir hoje no Brasil. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, amaciar a oposição ao governo Bolsonaro, de forma nenhuma. Pelo contrário, né? Quem fortalece e
quem fortalece e alimenta e se retroalimenta do discurso bolsonarista é o seu polo nêmesis do outro lado, né? O lulismo. Então, questionar a polarização brasileira não significa de forma nenhuma achar um meio termo entre lulismo e bolsonarismo e amaciar para o governo Bolsonaro. Não. Pelo contrário, né? Mas, reitero, valeria a pena também que os críticos da polarização se questionassem um pouquinho sobre essa tendência do argumento crítico da polarização de cair numa coisa preguiçosa, do tipo, eu sou criticado pela direita e esquerda, vejam só, que coisa boa, né? Então é isso, é como eu proporia que se destravasse esse debate que muitas vezes toma formas de mal entendidos e de estereotipações, assim, estereotipias, né, perdão, que são pouco produtivas, né? É isso. Você, se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Você recebe as notificações aí quando eu publicar outro. Um abraço e boa noite.